Salve, salve família! Estamos mais uma vez, mais um dia aqui com Casa de Cura, o podcast. Hoje a gente trouxe uma convidada mais do que especial para desmistificar um assunto que é um tabu para muita gente. A gente vai falar de bruxaria. E aí, pessoal, tragam as suas curiosidades que nós vamos responder as perguntas com muito carinho. Estamos aqui com Nayara Maillard, taróloga, bruxa, rezadora. Ela vai falar um pouquinho sobre bruxaria pra gente. Conta, Nayara, conta pra gente. Ai, Maia! Que alegria estar aqui, né? Falando um pouco sobre bruxaria. É um assunto Muito que bom. interessa muita gente e vai tirar muitas dúvidas por aí, hein? Sim, a bruxaria natural, né? Muita gente fica em dúvida, né? O que que é, se tem relação com Umbanda, né? Deve ter muita gente com muitos pontos de interrogação na cabeça agora, né? Como assim? Um podcast da Casa de Cura e Umbanda falando sobre bruxaria. É bem por aí. E na realidade, tá muito ligado, né? A gente vai falar sobre isso hoje. É um prazer, uma honra estar aqui. Tô muito feliz. Então, pessoal, eu nem me apresentei, né? Hoje eu já cheguei tão animada aqui Uhum. falando da nossa convidada tão especial. Eu sou a Adriana Brito, sou dirigente da Casa de Cura. Muitos já me conhecem e hoje a gente está aqui, vai falar muita curiosidade sobre espiritualidade e mostrar o que que a bruxaria tem a ver com Umbanda, porque também esse assunto está interligado, embora muita gente vá achar que isso é um absurdo. Nayara, vamos começar com a pergunta de ouro. Antes, só vou agradecer aos nossos apoiadores, a J2R Construtora, O Água e Simons Colchões. São os nossos apoiadores que estão aqui firme para a gente continuar nosso trabalho. Obrigada a todos vocês. Mas me conta um pouquinho, pergunta de ouro. O que que é bruxaria? Bruxaria é a conexão com as nossas práticas ancestrais. Então, bruxaria é aquele chá que a nossa avó fazia, aquele xarope, aquele banho de erva, o benzimento, que a gente encontra muito na Umbanda também, né? É basicamente isso, né? Bruxaria é isso. É uma prática que você segue, adquirindo recursos da natureza para que assim faça sentido para sua vida, né? E fica a dúvida, né? Se é religião, se não é, como é que funciona, né? Acho As pessoas perguntam muito, né? Eu acho que essa é a dúvida de muita gente. Bruxaria é religião? E aí a gente pode partir para a segunda dúvida. A gente vai conversar que temos 1h30 para falar muito sobre esse assunto, mas vamos chegar nas perguntas chaves para tirar a dúvida. Nós sabemos que tem a religião Wicca, Sim, certo? certíssimo. Toda bruxa pertence à religião Wicca ou não necessariamente? Conta isso pra Não. gente. A Wicca é uma religião que ela surgiu em 1950, né, e que ela traz muitas práticas basicamente ligadas ao culto europeu, né? Então, tem o culto às divindades, assim como a gente tem na Umbanda também, a gente já vai pescando as semelhanças, né? Tem também as práticas ligadas ao culto da natureza em geral. O que que é isso? Dentro da Wicca, que também você vai encontrar dentro de algumas práticas de bruxaria em geral, a gente tem o culto ao deus e à deusa, que é representada pelo sol e pela lua também, que é o feminino e o masculino. A partir disso, a gente tem diversos deuses que são cultuados de diversos panteões, inclusive nosso panteão brasileiro aqui, né, que tem o culto do panteão indígena. E a partir disso, a partir desse culto e dos elementos da natureza, das ervas, da conexão com água, terra, fogo e ar, a gente pratica a nossa bruxaria natural. Na Wicca, a gente tem elementos que são da bruxaria, porém, é sim uma religião. Como toda religião, ela tem alguns dogmas, né, algumas regras que seguem e vão guiando o caminho. Dentro da bruxaria não tem regras, tem algumas, porém ela trabalha com maior liberdade. Então, por isso que faz sentido para mim trabalhar com a bruxaria natural, que me permite, por exemplo, estar dentro de uma casa de umbanda e ainda assim ter meu culto de bruxaria. Na Wicca já tem essa diferença, né? Normalmente as pessoas fazem parte de um coven, né? Que é um grupo, que é como se fosse uma casa, que a partir disso elas seguem. Cada coven tem as suas próprias regras, mas a gente segue um básico, digamos assim, né? Como se fosse uma certa semelhança com o kardecismo, o espiritismo, que tem umas regras que tem as diferenças das casas, mas tem o que segue ali. Sim. Isso vai trazer assim uma polêmica gigante, né? Porque quando fala que bruxaria e Umbanda andam juntas, vai ter gente falando que absurdo, estão distorcendo a Umbanda. Mas a gente entende que Umbanda, ainda mais quanto universalista,
ela abre as portas para diversas energias, né? E a bruxaria é só mais uma delas. Sim. E aí me trouxe uma lembrança quando você estava falando da bruxaria. Por que que as pessoas têm essa imagem que a bruxa é má? Aí me trouxe a lembrança daqueles filmes da Disney, né? Aliás, todo filme que você vai ver, a bruxa sempre é a velhinha nariguda com a verruguinha no nariz e que faz a maldade. Aí talvez também tenha trazido essa imagem que as pessoas têm quando fala de bruxa, quando você vai trazer um termo pejorativo para alguém, sua bruxa. E a gente veio aqui para desmistificar exatamente isso. Então, Nayara, conta um pouquinho mais detalhado aí sobre as práticas da bruxaria natural. O que, que é exatamente a prática da bruxaria natural? Na bruxaria natural, como a gente não tem uma regra, né, da prática, Uhum, você segue aquilo que faz sentido para o seu coração. Então, as minhas práticas hoje, elas estão ligadas aos elementos da natureza. Então, um exemplo, eu fazer um banho de ervas na lua cheia, eu querendo expandir o meu magnetismo, querendo expandir a minha conexão, eu querendo me mostrar para o mundo. Se eu sei escolher as ervas certas para isso, e eu saldo a lua, chamo a força da deusa, para que ela se manifeste ali e traga essa energia para mim, eu tô fazendo uma bruxaria. sim. Se eu faço um chá, se eu tô doente, não tô muito bem, faço um chá para mim, faço um chá para o meu filho, eu tô colocando toda a minha energia ali. Eu quero que meu filho fique bem, eu tô emanando saúde, eu tô emanando força, eu tô fazendo uma bruxaria através do elemento água, do chá, elemento terra, que vem das ervas. Então, a bruxaria natural das práticas é isso. É claro que o caldeirão, a capa, a vassoura são elementos importantes ali, dependendo da prática que você segue, mas não é necessário, né? Pelo menos é a forma como eu acredito. E na Umbanda também tem isso, né? A bruxaria nada mais é do que utilizar os elementos e uma força de uma divindade, de um guia, seja da natureza também, que também tem relação com as divindades, para que eu consiga, através desses elementos, manifestar uma coisa que eu quero. É isso, é simples. Bruxaria natural é tão simples quanto Umbanda, a gente que complica. Os caldeirões, eles são bonitos, eu uso também, mas basicamente é para isso, são elementos para que a gente manifeste o que é necessário, né? O Hum, nosso intento, a nossa força mágica. Muito bom. E para praticar essa bruxaria, precisa ir a algum templo, algum lugar religioso exatamente? Existe esse lugar especial para você, digamos assim, ser uma bruxa ou praticar os ensinamentos da bruxaria ou não? Eu costumo dizer que todas nós mulheres já somos bruxas, porque nós temos um útero, tendo útero físico ou não. E homens, e aí, como é que eu faço? Eu não tenho útero, como é que eu pratico a bruxaria? Todos nós viemos de um útero. O útero representa o grande caldeirão. Então, todos nós já somos bruxos e bruxas. Já é partir do princípio daí. Agora, para eu praticar isso, é claro que o conhecimento ele é muito importante. Inclusive, né, quando a religião Wicca ela foi fundada, trouxe muito conhecimento teórico, né, muitas coisas que a gente utiliza até hoje dentro da prática da bruxaria, só que sabendo integrar junto com os conhecimentos da nossa ancestralidade também, com o que faz sentido que a gente aprendeu com as nossas avós, as nossas mães, enfim. Para você praticar, você não precisa se filiar a nenhum coven, estando dentro da bruxaria natural. Se você for seguir a Wicca, aí sim, é um outro caminho, é religião. E nesse lado eu não comento porque eu não sou wicana. Mas para você praticar mesmo de fato a bruxaria, é só você conseguir incorporar essa força que já está dentro de você. Entender que você é o mago do seu próprio universo. Você manifesta o que você precisa nessa vida. E tendo conhecimento teórico, buscando conhecimento de diversas formas, isso facilita para que você consiga de fato ver a sua magia acontecendo. Muito Porque bom. na realidade a bruxaria é um estilo de vida, mas também a gente quer que as coisas desenrolem mais fácil na vida. A magia é para isso também, para ajudar, para que a gente caminhe melhor. E importante também falar sobre isso dentro da bruxaria, que muita gente acha que é pro mal, né? A gente pode fazer isso pro mal. Tem essa possibilidade, claro. Só que a partir do momento que a gente entende que a gente utiliza as forças da natureza, estando dentro de uma religião, estando dentro de um dogma ou não, a gente precisa reconhecer que tudo volta pra gente. Então é da consciência de cada um, né? Então se você faz pro bem, você quer o bem pra você,
faça o bem para você, ou nem faça para o outro, então se for, que seja para alguém, para um filho, para alguém da família, mas com liberdade, entendendo que tudo que a gente emana para o universo volta, e dentro da bruxaria a gente trabalha com a lei tríplice, né? Então volta 3 vezes mais. Então se eu tô fazendo uma coisa pro bem, vai voltar 3 vezes mais para mim, com mais amor, mais luz, e é muito melhor, né? A gente seguir Muito assim. bom, muito bom. E me conta aqui. Então, você acabou de me trazer uma curiosidade. Para praticar bruxaria, precisa ser médium? Não, não precisa ser médium. Mas, se você for médium, você consegue trazer todos os ensinamentos que você aprende junto com a sua guiança, a sua espiritualidade, para dentro da prática da bruxaria. E isso é uma coisa que, no início, confundiu um pouco a minha cabeça. Que eu comecei a praticar bruxaria, eu tinha 15 anos, né? Tem quase 18 anos que eu tô fazendo bruxaria. E eu não conhecia a Umbanda na época, né? E eu conheci a Umbanda através da casa de cura. Entrei, enfim, fui me desenvolvendo ali como médium de Umbanda. E por muito tempo eu coloquei minha prática da bruxaria no bolso. Porque eu achava que não fazia parte do lugar. O próprio preconceito que você falou, da bruxa Sim. nariguda, da bruxa má, né, do João e Maria, a bruxa que come as criancinhas, tudo isso estava tão integrado dentro da minha cabeça que já praticava bruxaria, que quando eu entrei na casa, eu achei que eu não podia fazer isso. Então, eu entrei em um conflito comigo e por muito tempo não pratiquei. Até ir descobrindo e desenvolvendo até com os meus próprios guias, que foram me trazendo e mostrando. O que você está fazendo na sua casa com o seu caldeirão, essa força que você está usando, eu estou usando aqui, ó, com o meu café. Minha preta velha me ajudou muito nisso, né? A mesma magia que você faz lá na sua casa é a magia que eu estou fazendo aqui. Tem uma força diferente, tem a força da egrégora, tem a força do próprio guia. Só que, ainda assim, a gente consegue trabalhar com os mesmos elementos e alcançar, objetivos mágicos que a gente deseja, né? E no final, dentro da prática da bruxaria, o que faz sentido é que a gente consiga, através desses conhecimentos, ser pessoas melhores aqui nesse mundo, né? E é para isso que a gente veio também, para se desenvolver, melhorar pra gente e melhorar para o outro também, né? Que tá nessa caminhada. E é isso. Quando as pessoas entendem que a mágica de qualquer religião é te transformar em uma pessoa melhor, seja ela qual for, dá tudo certo. Aí Sim, você vê que não tem barreiras de religião com religião, todas têm o mesmo caminho, né? Que é te sim. transformar em alguém melhor. Aí, conta pra mim, conta pra todo mundo que tá aqui ouvindo. Como foi esse despertar? Você falou que desde novinha, mas quando você entendeu assim que realmente essa bruxa estava adormecida ou não dentro de você, que ela estava ali e você estava negando os sinais, mas qual foi o sinal mais gritante que teve? Que você falou assim, realmente eu sou uma bruxinha. Começou bem cedo, eu era criança ainda, e simplesmente foi quando eu recebi uma orientação de um ritual que eu deveria fazer para que eu não participasse de um grupo de bullying na escola. Foi isso, simples. E eu fiz e deu certo. E depois eu nunca mais sofri Olha bullying que na escola. maravilha. Então acho que foi esse momento assim que teve essa virada de chave na minha cabeça. Mas começou antes, né? Como a mediunidade, eu recebia a presença, né, de um guia espiritual que na época eu não sabia quem era e que ele me orientava quando eu brincava na rua para que eu escolhesse as ervas que eu precisava para fazer as magias, que na época eu não tinha entendimento. E minha mãe, né? Meu Deus, minha filha tá vendo um espírito e tá mandando trazer isso, tá trazendo bruxaria pra dentro de casa, que nem era chamado desse nome ainda na época, né? E isso foi me ajudando, né? E com o tempo eu fui descobrindo nessa jornada, nessa trajetória aí de estudo, de prática, de conhecimento, de quem de fato era e por que que eu estava fazendo aquelas coisas, né? Aí volta, por isso que o estudo, ele é importante também para isso, né? Desculpa. Até o próprio podcast serve como uma oportunidade, né? Para quem está ouvindo, para que tenha acesso a esse conhecimento, né? Para que siga nesse caminho estudando, aprendendo. E eu acho que o estudo ele ajuda a trazer a base para que a gente consiga praticar de uma forma melhor. Claro, estando em contato com outras pessoas que tenham mais experiência também para orientar no momento que a gente acende o caldeirão, acende a fogueira, fica melhor, é claro, né? Então, buscar grupos de confiança, pessoas de confiança, para que você consiga ter mais liberdade, Sim. né, para praticar. Assim como você falou também, né, manhinha, de que o conhecimento ele é legal para isso, para libertar também, né? A bruxaria, ela trabalha com isso, com a liberdade. Então, para que a gente tenha liberdade para praticar, a gente precisa saber para onde a gente está indo, né?
Agora, uma importante a gente lembrar, né? Quando a gente fala de magia, seja ela qual for, ela tem que ser manipulada com muita responsabilidade, porque a magia, ela é um campo muito amplo e ela tem a dualidade, ela tem o bem e o mal. E por vezes o ser humano, dentro do seu interesse próprio, ele pode mexer com energias sem responsabilidade e, como você mesmo falou, trazer para si de volta o que está emanando ali. Às vezes a intenção é até boa, para o interesse próprio, para algo, uma prosperidade, para algo dentro de um caminho, mas se ele manipular essa energia de uma forma não certa, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra certinha, mas não manipular a energia de uma forma adequada, pode ter prejuízos, não é verdade? Sim, com certeza. Lembra da lei tríplice? Vai Sim. voltar 3 vezes. Então, quando a gente começa nesse estudo da espiritualidade, em geral, vou abrir. Quando a gente entra no hiperfoco, digamos assim, né, de aprender sobre a espiritualidade, o que que é, o que faz sentido, às vezes a gente fica tão imerso no conhecimento e tão apaixonado com aquilo ali, que a gente começa a ver o mundo e as outras pessoas que estão em volta da gente, a nossa família, nossos Sim. amigos, como, não tá no mesmo caminho, ele não entende. Às vezes até de uma forma arrogante, inferior. Eu acho que é aí que tá a pegadinha. Porque, assim como na Umbanda e em outras religiões, a prática da bruxaria, você aprende a manipular os elementos. Por você aprender a manipular os elementos, pode ser que você se perca no seu próprio ego e queira resultados que não estão no seu caminho. E com isso você se filia a entidades Sim. que querem que isso aconteça. No episódio da desobsessão foi falado muito sobre isso, né? Sobre essa questão de você estar afinizado energeticamente com uma entidade, né, que não é muito bom, um obsessor. E sim, isso pode acontecer, né? E eu já passei por essa fase também Sim. de fazer rituais achando que eu já entendia tudo, que eu já tinha estudado, já tinha lido muitos livros, então eu podia fazer um ritual mais Hum. complexo, com uma entidade que não tinha muito conhecimento, não sabia muito bem dos aspectos, e assim eu achava que eu tinha que evocar a entidade, chamar e ela ia fazer tudo. O Hum. que que aconteceu? Caí, né? É assim que funciona. Então, é importante a gente ter consciência nisso, né? Responsabilidade com o que você faz. Você abrir um círculo mágico, você emanar alguma coisa para o universo, você tem que ser muito responsável nessa prática. Porque senão volta. E mesmo quando a gente pede coisas boas. Às vezes, vou fazer um ritual para um trabalho. Quero um trabalho que me dê isso, 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 isso e isso. Você está disposto a pagar o preço de tudo aquilo que você vai colher com esse trabalho? Será? Né? Depois você vai reclamar, você vai sofrer. Não era isso que eu queria, mas foi exatamente o que você pediu. Sim. Então, ser específico e estar consciente do que você vai fazer, realmente, né? É importante. Sim. Como chama, essa mentora bruxa mesmo? A mentora espiritual da bruxaria, digamos, essa energia, que está junto com no processo. Como é que é esse mentor? Como é que seria essa nomenclatura? Bruxinha mesmo? Bruxa? Sim, a gente tem as Mago? divindades, né? É isso, dentro da bruxaria natural, são chamados de bruxos, né? Aí a gente tem que voltar um pouquinho na história, né, para conseguir falar melhor sobre isso, né? Na história da bruxaria, a gente tem. Todo mundo já ouviu falar sobre a Inquisição, né? Que inclusive a Inquisição foi um processo que aconteceu na época que hoje em dia as pessoas pensam que tem ligação com, sim, com práticas de magia, práticas de bruxaria, mas na realidade foi um movimento da igreja, ligado à política na época também, Sim. que foi feito para que pessoas que tinham posses, né, muitas mulheres, mulheres viúvas, mulheres solteiras, por isso que a mulher ficou com essa fama da bruxa, né? Foram tiradas dos seus espaços para que essas terras fossem virassem posse, né, da igreja e dos movimentos políticos que ocorriam na época, né? Então, acabou que muitas pessoas que estavam envolvidas ali, que tinham as práticas de cura, foram colocadas no mesmo bolo, né? Que a bruxa, na realidade, a gente utiliza elementos, né, como foi falado, para que a gente consiga alguma coisa. E a saúde, ela é muito importante. Na realidade, a bruxaria, as práticas em geral, né, a questão da vassoura, né, que é muito falado, bruxas voam em vassoura, né? Tudo isso tem ligação com as mulheres que na época tentavam proteger os seus companheiros, seus filhos, cuidar. Então, hoje em dia a gente acabou se perdendo, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, a cultura do benzimento,
aquela cultura de encontrar aquela senhorinha que ia lá, fazia, né, as suas rezas, né, rezadora, para poder curar. A gente acabou perdendo um pouco, eu sei que em algumas cidades ainda do Brasil a gente tem essa cultura forte, mas nada mais é do que acontecia na época também. Só que sempre, né, o poder acima, assim como foi na Umbanda, né, o poder do dinheiro, do que deseja, né, de entender que outras pessoas ali que são inferiores, entre aspas, para essas cabeças, assim, colocarem os seus conhecimentos para fora, entender que eles poderiam aprender com essas pessoas, foi tomado, né? Então, eles não podiam aceitar que, como pode, algumas mulheres que estão ali, ou até homens também, tinham bruxos, têm esse conhecimento de curar, e eu que tenho aqui esse poder, esse dinheiro, eu não tenho esse conhecimento. Então, isso acabou sendo roubado, né? E esse é o problema que a gente vive, e voltando para a Umbanda, todo quem é umbandista já está vendo ligações junto com os arquétipos que a gente trabalha, né? Com os caboclos, os pretos velhos, né? Todo o sofrimento. E tem muita ligação com o que a gente faz aqui no nosso Brasil, né? Essa força. E até hoje, né? Até A hoje. gente tem no mundo afora religiões que manipulam, né? Uhum. Muitas usam a religião, o fanatismo, para poder realmente manipular. Isso tem muito a ver com a história desde que mundo é mundo. Só vai mudando o cenário, o tipo de religião, mas vai se repetindo de alguma forma. Assim, isso continua, né? É. Infelizmente. Eu acho que por isso que eu prego, que eu sou bruxa mesmo. Para que todas nós, todas mulheres e homens que se identificam com isso, possam honrar, né? E quem se identifica como mago, tudo bem. O nome mago está muito ligado às ordens esotéricas, algumas ordens, já fiz parte de algumas, respeito, mas hoje sigo na minha caminhada para um outro lugar diferente. Mas eu gosto do termo bruxa. Eu acho que a gente quebra muito. Assim, quando a gente bate no peito e fala, não, eu sou um bandista. Eu não sou espírita, eu sou um bandista. Né? Falar eu sou bruxa, isso também é uma forma de uma certa militância também, Sim, né? De sim. poder honrar o que a gente acredita, né? E dizer para os outros que, ó, tudo bem, respeito a sua opinião, mas eu tô aqui, essa é a minha prática. Se você quiser aprender comigo, de braços abertos, né? Se não, segue o seu caminho, que eu vou seguir no meu aqui, louvando a lua. E é por isso que a gente está aqui. Esse programa ele surgiu com a ideia de mandar a mensagem do que nós, umbandistas, no caso a gente quer falar da Umbanda, mas quer falar de religião, de espiritualidade como um todo. E a gente trouxe essa ideia justamente porque, infelizmente, aí eu tenho que falar a verdade. Como existe essa dualidade, nem todo mundo pratica a religião. Agora eu vou trazer para o seu lado e para o meu, ou Uhum. para o nosso. A bruxaria, a Umbanda, da forma de luz. Infelizmente, tem muita gente que usa, que é para ter ganhos, que é para fazer coisas, né, ligadas ao negativo. E aí, quando você fala que é um bandista, quando você fala que é bruxa, a gente tenta falar. Ah, nós somos do bem, aqui a gente não faz. Só que aí pronto. Primeiro que já tem religiões que já pregam, já demonizam isso, já por si só, já tem essa imagem de que a gente faz coisa errada, ponto. E aí entram as pessoas que realmente fazem, que aí corroboram com a ideia do outro, viu? Eles fazem coisas pro demônio, eles fazem coisas pro mal. E aí nós estamos aqui, representantes, né, da casa de cura, mas para falar de espiritualidade, para mostrar, não. Tem quem faça, mas não são todos, e nós não fazemos. Isso que é importante lembrar, Sim, né? com certeza, né? E muita gente fica em dúvida também dessa questão do mal, né? Sim. Primeiro lugar, na bruxaria a gente não acredita em diabo. Esse diabo da igreja católica, né, que foi pintado e tudo mais, a gente não acredita nisso, né? A gente entende que nós seres somos seres duais, temos a luz e a sombra. E a gente tem que escolher o que a gente quer alimentar e o que a gente quer doutrinar. Eu quero doutrinar Perfeito. a minha sombra através da minha luz. Para isso, eu me conecto com esses elementos e faço a minha bruxaria, né? E assim eu me sinto melhor. Porque na realidade também, dentro da bruxaria, é muito falado, é muito bonito, é muito glamuroso a gente chegar, botar um chapéu, uma capa, acender uma fogueira, dançar em volta. Mas o que que a gente está aprendendo com isso? Né? O que que eu estou olhando para dentro de mim para tentar ser uma pessoa melhor, para mim, em primeiro lugar, com esse conhecimento, com essa prática. Eu acho que o que se perde hoje em dia, em geral, e trazendo para a Umbanda também,
É isso, né? Às vezes a gente fica muito preso em querer mostrar coisas lindas, rituais lindos, coisas que são maravilhosas ali, instagramáveis, né? A gente fica preso ali no instagramável e esquece do objetivo real. A prática da bruxaria e de qualquer outra religião é a gente entrar em contato muito com as nossas sombras, né? E para isso, né, você tinha perguntado antes da questão do nome, eu falei das divindades. Dentro da bruxaria, quem for pesquisar, uma das divindades mais faladas é Hecate, né? E sempre falarei em seu nome, pois é minha mãe. Hecate, ela trabalha muito com essa questão das sombras em geral, que linkando, tem muita relação também com a questão das pombogiras, Sim. né? Porque as pombogiras também trazem toda a sua beleza, todo o seu axé, elas dançam, mas elas cutucam o que a gente não quer ver. Elas cutucam o que a gente tem que mudar. E às vezes não com tanto carinho quanto um preto velho. Mas estão mostrando ali porque a gente precisa transmutar aquela questão. E é isso, né? Dentro da bruxaria a gente trabalha dessa mesma forma. Eu não estou dizendo que a energia de Hecate é a mesma da energia das pombogiras, não. É só uma questão que é similar. Se a gente for comparar, né, não chega nem a ser um sincretismo, até porque são divindades, né, São. entidades que acabam tendo essa diferença, mas trabalham com essa força também, né? Então, por que não se empoderar e trazer mais um conhecimento, abrir mais uma janela na nossa cabeça, para que a gente, às vezes, consiga entender a mesma mensagem de uma forma diferente? Lembrou de tudo, falou tudo a Nayara agora, né? O bem e o mal dentro da gente. Essa coisinha do bem e o mal, essa briga dos dois lados dentro da gente, eu acho que é onde a gente tem que entender que ninguém é perfeito, porque traz essa consciência, porque por mais que estejamos numa religião, seja ela qual for, que a gente queira ser uma pessoa melhor, a nossa briga é com as sombras, é com o lado que não é bacana. E todos nós, sem exceção, temos esse lado, né? Com sentimentos mais variáveis, ciúmes, inveja, raiva, entre outros. E é aí que vem o mistério, é aí que vem como a gente controla esses sentimentos dentro de nós, como a gente faz quando eles vêm à tona, o que a gente faz com eles. Eu acho que a mágica está nesse ponto. Sim, para que a gente consiga ver, né, o que está acontecendo também, né? Porque é difícil a gente tentar mudar se a gente não entra em contato com o que é o nosso defeito, digamos assim, qual o nosso desafio nesse momento da vida, né? Então a gente precisa estar em contato com ele. E é doloroso. Não é Não, fácil. Não total, é fácil. total. A gente está nessa briga de evolução com os nossos bichinhos aqui dentro que dói demais mexer com eles. E assim, o que eu sempre comento é que a gente só vê que eles existem quando a gente passa pela provação. Quando o mar tá calmo, quando a gente está bem feliz, quando tá tudo maravilhoso, florido e tá tudo lindo, é muito fácil ser só luz, ser gratiluz, ser amor. Agora, quando o bicho pega, quando a gente se depara com os desafios que nos colocam à frente desses sentimentos, é aí que a gente é a prova, é onde a gente vê se vai passar de ano ou não. Exatamente, né? É no caos que a gente consegue mudar, né? Precisa ter a ventania para que as coisas voltem para o lugar. E às vezes Exatamente. é difícil da gente entender isso, mas a bruxaria ajuda. E qualquer coisa a gente se conecta com a lua também, chama a força dos deuses, dos orixás, É que isso eles aí. vão dando o axé que a gente precisa para que a gente possa passar. E a bruxaria, ela renega Deus? Não. Na realidade, a gente acredita num deus e numa deusa, né? Em geral, independente seja wicano ou não, se você tem prática de bruxaria com os elementos da natureza, você acredita em deuses, né? Aí tem pessoas que acreditam só no deus e na deusa, tem outras pessoas que são politeístas, assim como eu, acredito em diversos deuses de panteões diferentes, né? Eu, por exemplo, trabalho muito com a força dos orixás e com o panteão indígena, que faz Sim. sentido para mim porque eu sou brasileira, né? Venho de uma descendência aí de escravos, de indígenas, então o que faz mais sentido é que a gente traga essa força do nosso solo. É claro que eu posso trabalhar sim com deuses de panteão grego, egípcio, né? Tenho identificação com muitos, mas dentro de um solo, partindo do princípio de que temos uma egrégora formada aqui, né? De uma crença de toda essa força, por que não trabalhar com essas divindades, né? Então, acredita não só em Deus, mas acredita em muitos deuses, né? Não só. E o Deus cristão? Que eu acho que é uma dúvida que muita porque a gente sabe que existem inúmeras, né, incontáveis divindades,
Mas quando principalmente o brasileiro fala, que ele se refere a Deus, ele fala do Deus cristão, né? Ele tem essa imagem do Deus cristão. Uhum. Como é que é a visão da bruxaria para o Deus cristão? A gente tem dentro da bruxaria vertentes diferentes, né? Então, vou falar da minha visão dentro da prática Tá. da bruxaria natural. É, Deus cristão, ele não é único pelo simples fato de que para que a gente crie alguma coisa no universo, a gente precisa do feminino e do masculino. Se a gente coloca Deus numa posição única, a gente não tem o feminino ali junto, né? Então, a gente não consegue manifestar. Tudo na vida gira em torno do feminino e do masculino. Então, dentro da prática da bruxaria, essa visão católica de um Deus cristão não faz sentido, assim como a visão do diabo também não faz sentido, porque o diabo ele representa os nossos desafios, as nossas sombras, né? Não alguém que a gente possa colocar a culpa por algo relacionado às nossas ações não terem dado certo, né? Então, a gente precisa se responsabilizar um pouco e a bruxaria trabalha com essa autorresponsabilidade também. E aí vamos lá. A Umbanda, ela tem a tríade de direita, a tríade de esquerda e as energias que trabalham ali auxiliando, que seriam os baianos, os ciganos, né? Marinheiro. E bruxa entra na Umbanda aonde? É. Então, para mim, quando as bruxas se apresentaram, elas vieram muito ligadas a uma energia que eu nem imaginava, que dentro da casa a gente trabalha com essa energia, mas que na época foi uma surpresa para mim, porque até então eu ficava com essa dúvida, que eu trabalhando com os guias, onde é que entrava a bruxaria ali? A bruxaria era só do lado de fora do terreiro, só com os elementos ali com as entidades, mas não tinha esse arquétipo, né, da bruxaria. E elas se apresentaram dentro da Umbanda junto com a energia dos seres estelares, né? Que trazem essa força. Então, as bruxas dentro da Umbanda que a gente pratica na casa de cura, elas estão muito ligadas à limpeza, ao banimento das energias densas, por isso é tão similar com os Exus, para que esses seres das estrelas eles possam vir, possam trazer a cura, que é o que é trabalhado muito forte na casa de cura. Então, bruxa trabalha com cura? Sim. Para que você consiga Eita. receber energia da luz, você precisa limpar o que não está servindo mais aqui dentro, né? Então, dentro da nossa casa é assim que elas se apresentam e é muito bonito de ver, né? E a gente já teve experiência, né, com o tempo de ver essas bruxas chegando nessas linhas que são ligadas, né? As linhas que participam dentro da nossa casa, mas não fazem parte da tríade, né? Nem da esquerda, né? Que elas às vezes vêm um pouco como ciganas, né? Porque representam essa liberdade, né? As ciganas, elas trazem essa força da libertação e a bruxaria também. Então, são ideais e são formas de ver a vida e de trabalhar essas energias dentro da gente que são muito similares, mas que às vezes a gente acaba colocando uma única roupagem, né, dentro de um arquétipo que fica um pouco limitado, né? E a gente vivenciou Sim. isso um pouco na nossa casinha quando a energia das bruxas foi se aproximando um pouco mais, chegando. E muitas pessoas ficaram em dúvida, né? Nossa, será que isso é certo e tudo mais? E tiveram a prova com as próprias curas. Isso é um assunto tão polêmico que eu tenho certeza que vai dar pano para manga, porque assim, é natural quando a pessoa não tem a vivência daquilo, quando não foi apresentado, não chegou para ela de forma nenhuma, ou quando ela não enxergou, às vezes chegou e a pessoa não deu importância, ela renegar aquele assunto. E nesse ramo de religião, principalmente nessas religiões que não têm uma Bíblia própria, que é o caso da nossa Umbanda, ela não tem uma Bíblia, mas tem uma origem. E na origem da Umbanda nem atabaque tinha, no Brasil não tinha. E aí vieram, né, a influência dos orixás, entrando junto todo aquele caminho da Umbanda, junto com a egrégora dos guias, né, com os caboclos, pretos velhos, exus, crianças, e foi caminhando na evolução, chegou aos tempos modernos. E no tempo moderno, eu tive a oportunidade de visitar muitas casas, e essa Umbanda plural, essa Umbanda que recebe várias energias, ela é cada vez mais verdade. E as casas estão abrindo para diversas energias que não só a Umbanda. E aí, quando a gente fala que a gente também tem a energia da bruxa trabalhando ali em vários momentos, e a gente lembra que a gente são trabalhos separados, né? A gente tem o trabalho de Umbanda, que é o trabalho de Umbanda, que acontece lá nos dias de gira e é a Umbanda. E nos outros dias tem os demais trabalhos que vão trabalhando, dando oportunidade a tantas energias
vindo trabalhar. Mas quando a gente fala isso, eu sei que vai ter gente gritando e falando: "Eles são loucos, como é que pode? Bruxa, estelar, dentro de uma casa de umbanda, isso não existe". E aí, conta, Nayara, conta um pouquinho como que na prática isso pode trazer, essa união de energias pode trazer de benefício para quem vem buscar ajuda. Para que a gente entenda isso, a gente precisa abrir um pouco a cabeça. Sair do que a gente acha que é, de uma única reta, e abrir e olhar um pouco para o lado para conseguir responder essa pergunta. Então, dentro da bruxaria, e dentro desses seres, e dentro da Umbanda, eu vou responder com uma outra pergunta. Quem garante que, na realidade, o guia que você está trabalhando, o caboclo que você está trabalhando, ele não é um magista? Ele não sabe trabalhar com vários portais, não sabe trabalhar com bruxaria. Já tem a resposta, todo mundo entende. Os próprios pontos riscados é um mistério diferente, mas nada mais são do que portais mágicos que são abertos. E isso é muito firmado dentro da Umbanda, Sim. né? Então, por que a dificuldade de entender que isso também pode ser feito dentro da bruxaria? Né? Acho que, na realidade, é muito mais simples do que parece, né? É só abrir um pouco a cabeça e se permitir ter uma outra visão. E, no fundo, a gente só vai conseguir acreditar de fato, assim como aconteceu comigo quando veio essa união, né, desses seres estelares com as bruxas, quando eu pude vivenciar isso. Porque sem ter essa vivência, às vezes fica um pouco complicado mesmo, né? E a gente tem o privilégio dentro da casa de cura de poder trabalhar dessa forma. Mas sei que muitas pessoas que estão assistindo não têm esse privilégio dentro das suas casas. Então, cada lugar é diferente, né? Então, saber seguir o seu coração e a sua própria guiança. Se você é da Umbanda, você tem conexão com a bruxaria ou com outra prática de magia, converse, né, com o seu dirigente, né, com sua mãe de santo e tente seguir junto com a própria espiritualidade que te acompanha, porque a prática da bruxaria, eu até falo isso com os meus alunos nos cursos, ela é muito bonita, a curiosidade chama, só que quando a gente entra nesse caminho, é como se a gente entrasse numa caverna, assim como a Umbanda. A gente só sai quando a gente já está se transformando. Não tem como a gente dar a volta, olhar para trás e voltar para o início da caverna. Eu não quero mais, eu vou voltar. Não dá. Então, tem que ser feito com muita consciência, né? Com muita força e com muita orientação espiritual. Tem que estar dentro da missão mesmo de cada um. Claro, para você fazer sua bruxaria em casa, não precisa estar dentro da sua missão, mas se você quiser de fato adentrar numa religião que seja, precisa sentir, tem que ressoar, tem que ser o sentimento, porque o sentimento é que leva a gente para os lugares. O resto, os desafios vão colocando para o lado. E a gente lembra também do respeito à diversidade, porque assim, pode alguém estar ouvindo agora e depois chegar e falar assim, não, chegar para o dirigente da sua Uhum. casa, não, porque tem que ter, não tem que Não, ter. Cada um tem um chamado e um caminho, né? sim. A gente sabe que tem gente que não vai ter esse chamado, tem casas mais tradicionais que não vão ter essa abertura, e tá tudo bem. É questão de respeitar. E para os filhos também das casas, respeitar a sua guiança da casa. Se a casa não te atende mais, se ela está indo por um caminho que ela não atende mais ao que você acredita, é hora de repensar o caminho. Mas não querer mudar o caminho da casa que você tá, porque cada um tem um caminho. E é bem importante a gente lembrar, porque tem uma galera que quer chegar nas casas mudando como é que é. E não é bem assim. Quem tá ali com a casa aberta, ele tem uma guiança e já tem um caminho. Não é isso? Assim como aconteceu na própria casa de cura. Precisou que eu caminhasse muito tempo na Umbanda para que essa energia que eu já trabalhava, e tenho certeza que outras pessoas de lá também já tinham essa conexão, pudesse se apresentar dessa forma, né? Pudesse chegar pra gente, né, através da manhinha, para que a gente conseguisse de fato trabalhar com esse nome, né? E quando a gente está dentro da religião, tem a gratidão também, independente da casa, né? Às vezes as pessoas saem porque não faz mais sentido para elas, mas saem de uma forma que não é muito legal. Eu fiz parte de alguns grupos, fiz parte de algumas ordens, saí das ordens agradecendo, não fazia mais sentido para mim no meu caminho, mas eu fui seguir e encontrei, né, o meu caminho. Mas então é importante ter isso, que lembra que tudo que a gente vibra volta pra gente. Então tenha agradecimento, mesmo que você ache que não tenha aprendido nada. Você sempre aprende alguma Sempre. coisa. Não há troca sem aprendizado, né? Então, honre isso e vai embora, que aí sim as portas se abrem, né? É desse jeito. E na semana passada, o assunto foi neo-xamanismo.
com o nosso irmão Jordane, rezador, né? A gente falou sobre neo-xamanismo e vamos trazer o neo-xamanismo para o assunto de hoje, mas colocando aquela azeitona na empada. O que que tem a ver esse assunto, neo-xamanismo e bruxaria? Se encaixa? Neo-xamanismo, muito. Neo-xamanismo, a bruxaria tá dentro do neo-xamanismo, na realidade, né? Foi até como o Jordane falou, né? É uma prática livre, ou seja, culto à nossa ancestralidade. Não precisa estar dentro de determinadas regras ou não. Então, na realidade, a bruxaria natural é uma prática neo-xamânica, né? Então, faz sentido você cultuar diversas entidades, né, deidades, os elementos da natureza, tá conectado com esses elementos, reconhecer que esses elementos estão dentro da gente, né? Então a gente vibra, nós somos os elementos e utilizamos da parte externa para que a gente consiga manifestar o que está aqui dentro, porque na realidade a prática da bruxaria é isso, é a gente colocar para fora o que está aqui dentro, seja uma emoção, um pensamento, um desejo. A gente está colocando para fora. Então, a gente coloca o nosso sentir, as nossas emoções que representam a água, né? Foi falado da roda no ano, né? E tudo mais. A água representa as nossas emoções. Então, através do que a gente está sentindo e o que a gente está materializando aqui na nossa frente, é a bruxaria. E precisa de elemento para fazer bruxaria? Será que eu preciso de um caldeirão, de uma varinha, de uma vassoura para fazer bruxaria? Ou entendendo que esses elementos que estão aqui dentro, e através do meu pensamento, que eu sou um ser consciente, eu tenho o poder de criar, sou o meu mago do meu próprio universo, eu manifesto o que eu quiser. Então, mas é claro, isso é com o tempo, com estudo e prática, a gente vai aprendendo. De vez em quando dá umas caídas assim, faz parte, né? Escorregadas, mas a gente consegue manifestar assim, sem nenhum elemento que seja, né? Mas é bonito, né? A gente usar e facilita para nossa ideia, assim como os guias também. É o cachimbo do preto velho, a vela, o café, são elementos que eles trazem para conseguir manifestar a magia deles, né? Através da gente. Mas a gente sabe que se não tiver, eles fazem também. O que Isso que aí. eles utilizam, né? Você está falando isso, eu estou pensando aqui. Como várias não, todas, a vida, né? Depende dos 4 elementos da natureza que estão ligados aos orixás, né? Que são. Uhum. A gente lembra que muita gente associa os orixás como pessoas, não são pessoas. Sim. São elementos da natureza, são divindades da natureza, né? E aí a gente lembra água, ar, fogo, terra. E são os elementos que a bruxaria usa como base também, né? Sim. Como tantas outras formas de trabalhar a energia. E aí vim trazer esse pensamento meu aqui para você falar um pouquinho do orixá na bruxaria. Se a gente parte do princípio do que foi determinado pela Wicca, de que a gente faz o culto às divindades, né, para que a gente consiga trabalhar esses aspectos deles e manifestar o que a gente quer, por que não trabalhar com os orixás que também são divindades, são forças da natureza? Talvez aqui a gente não tenha essa divisão tão forte, né? Como tem a deusa do amor, que na realidade a gente tem, mas que representa a água, né? O chum, a cachoeira e tudo mais. Mas ainda assim é a mesma coisa. Eu acho que aí é que está o ponto-chave do que a gente falou sobre abrir um pouco a cabeça, se permitir. Se a gente fizer uma correlação do que cada deidade de um panteão que seja, panteão grego que seja, e junto com os orixás, não trabalham os mesmos aspectos, Sim. né? Então, é basicamente a mesma coisa. Para mim, não tem muito essa divisão. É algo que flui naturalmente. E quando eu digo que faz sentido para mim, sendo médium de Umbanda e cultuando esses orixás e sentindo eles vibrando aqui dentro de mim, se eu for pedir uma força, né, para que eu consiga de fato ter mais amor comigo, por que não pedir para Oxum, em vez de pedir para Afrodite? Está longe. Posso, se fizer sentido, se ressoar aqui? Sim. Mas Oxum trabalha esse aspecto aqui. E eu sinto na prática mesmo que trabalhando com essa energia dos orixás, eu tenho uma evolução maior do que trabalhando com outras deidades. Mas isso é a Nayara falando. Não estou sendo porta-voz de bruxaria natural do mundo inteiro. As energias são muito similares, né? Muito. Não seria a mesma? Já me questionei sobre isso. Só que eu não tenho essa resposta. Não, não, não joguem pedra porque eu não tenho, só um questionamento. Porque você olha várias energias de vários deuses, deusas, é, de religiões diversas, de momentos diferentes, muito similares. Então a gente
se questiona, não são as mesmas? Pois é. Até se a gente for falar um pouco da questão do panteão indígena, né? Se a gente for estudar sobre as divindades indígenas, a gente vai ver divindades com nomes diferentes e representações diferentes para o mesmo aspecto, né? Então, cada cultura teve o acesso, cada etnia teve Sim. acesso àquela idade daquela forma. Então, é preciso respeitar e entender. Às vezes, como um preto velho se apresenta para mim, não vai ser da mesma forma que ele vai se apresentar para você. E assim dentro das divindades também. Às vezes, uma divindade que se apresentou em uma determinada etnia vai se apresentar de outra forma em outra. Porque o importante é que a gente entenda, nós, como os seres humanos extremamente limitados, entenda a representação, né, daquilo. Então, imagina, se eu estou na Europa, 1800, e é um lugar que não tem essa representação, aparece um caboclo na minha frente. Imagina, vai fazer algum sentido para mim? Nenhum, né? Então precisa trocar a roupagem para que faça sentido, né? Então hoje aqui no Rio de Janeiro, sou médium de Umbanda, estou pedindo a força dos Exus, vai aparecer um deus que não tem relação nenhuma, de outro panteão distante. Eu vou entender? Não. Então, quem disse que as energias não são iguais, né? Mas eu também não vou responder sobre isso, não. A gente deixa no ar para cada um com a sua Cada crença um. trabalhar do jeito que entende, né? Que essa é a liberdade. Se as pessoas respeitassem como o outro pensa, não, que tem que ser assim. Eu acho curioso que eu vejo algumas postagens de pessoas que impõem a sua verdade. E por que que a sua verdade é a única verdade, né? Vamos respeitar as diferenças de pensar sobre como cada prática religiosa entende, como ela usa a sua fé. E aí, lembrei. A gente está falando aqui do neo-xamanismo, né? A gente trouxe esse assunto há pouco, que a gente falou na semana passada. E a gente falou da bruxaria. No neo-xamanismo, quando ele veio para a parte urbana, a gente falou sobre esse assunto, usam as medicinas da floresta, Sim, certo? certo. E as medicinas da floresta, muita gente fica. é, tem uma certa objeção quanto ao uso, se não for para rituais indígenas, né? Puramente indígenas. E a gente já entendeu que ela é uma abertura de portais incrível, com todo o respeito aos indígenas que foram os precursores, né? Do uso da medicina, das medicinas da floresta, mas a gente entendeu que dá para trazer dentro dos rituais, usando as medicinas da floresta, para trabalhar outras energias. E aí, por que que eu estou falando isso? Porque já foram feitos alguns rituais da medicina da floresta com a energia da bruxaria. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. A energia da bruxaria dentro desse ritual, se a gente partir do princípio de que a medicina da floresta ela é uma expansora e uma abertura, serve para abrir diversos portais internos e externos, tem muita semelhança com a bruxaria, né? Se a gente desde o início está falando sobre intento, sobre magia, abertura de portais, né? Então, de volta, para mim, tem muita ligação, faz muito sentido. Porém, aí é que tá. A gente precisa ter um pouco de confiança em com quem a gente está compartilhando isso, né? Hoje em dia, dentro desse assunto de medicinas da floresta, religião, enfim, todos que são ligados a isso, a gente tem muitas pessoas boas, principalmente na internet, Sim. falando, trazendo conhecimentos interessantes, e muitas pessoas que acabam surfando nessa onda, né? E acabam abrindo espaços, abrindo rituais, abrindo grupos para poder desenvolver isso. É, assim como qualquer ritual que seja com o uso de medicina da floresta ou não, precisa ser feito com um grupo e com pessoas que tenham sabedoria e consciência e responsabilidade, quando a gente fala da bruxaria, eu acho que é um pouquinho mais forte nesse sentido, né? Porque se a gente parte do princípio de que os bruxos trabalham com essa energia da limpeza, a gente vai limpar coisas que às vezes a gente não tem nem conhecimento. São camadas muito profundas dentro da gente, camadas de traumas, camadas de dores dessas vidas e de outras vidas que a energia das bruxas trabalha. Então, sempre com muito amor, muito cuidado, mas ainda assim é para cutucar. É para poder mostrar. Então, estando dentro de grupos que você saiba que tenha confiança, que tenham pessoas que vão te cuidar ali naquele momento, acho que é essencial, Sim. né? Para que você consiga, de fato, abrir um portal e fechar. Porque abrir portal é fácil.
É muito fácil. Eu Sim. coloco 4 elementos aqui nessa mesa, eu abro um portal. Eu chamo quem eu quero, desce. Isso que eu tô falando não é eu chamo quem eu quero, Nayara. Qualquer pessoa que vai fazer tem essa possibilidade. Mas você sabe fechar esse portal com consciência? Sabe Enviando manipular aquela essa energia? energia que Sabe tá ali? manipular? Exatamente. O que que vai ficar de resquício para você depois? É assim quando a gente trabalha também com as divindades, né? Se eu vou chamar o Xum para poder ajudar em alguma coisa, eu sei orientar, eu sei tirar aquelas outras energias que estão ali, que às vezes vão, né, se apropriar daquele conhecimento, vão se apropriar do que a gente está vibrando e vão levar negativamente, e às vezes vão ficar do nosso lado. Lembra do obsessor, né? Desobsessão sempre volta, né, para esse Sempre. assunto. Ele tá em todos. É. Mas é importante isso, ter consciência e saber, e humildade também para entender que às vezes a gente tem caminhos que a gente não precisa seguir. Ah, eu gostaria muito de fazer isso. Por que você gostaria? Eu acho que é o principal. Se perguntar se faz sentido, por quê? O que você está sentindo? O que você quer conquistar com aquele intento, né? Com aquela magia que seja, participação de ritual, enfim. Então, e chegou dessa forma muito bonita, né? Que chegou, mas foi mexendo e mexeu muito aqui dentro também e continua mexendo. E sou suspeita para falar, mas a força da bruxaria com as medicinas da floresta é bom demais. Vou acrescentar a sua fala. A gente tem que separar curiosidade de chamado. E como ela falou, tem muita gente surfando na onda do neo-xamanismo, das medicinas, que já tem muita gente que perdeu o caminho do espiritual ou faz de forma irresponsável, já visando a parte comercial. E a gente lembra que é muito sério. Tem que ser um lugar sério, que realmente tenha um cuidado muito especial, que faça uma anamnese criteriosa, que oriente, caso precise, alguma objeção em relação ao que apareceu na anamnese. A gente precisa ter responsabilidade, porque ouve-se falar muita coisa sobre as práticas das medicinas de ayahuasca e similares, mas a gente vê que por aí tem uma galera fazendo de uma forma muito irresponsável, que não é uma brincadeira. É lindo, é maravilhoso? É, mas não é uma brincadeira. Então, quando a pessoa tiver o chamado, que não seja só uma curiosidade, porque não é recreativo, que ela busque um lugar, que ela busque as referências, que ela realmente entenda que é uma egrégora firme, bem formada, que são pessoas sérias que estão ali comprometidas com o processo. É a dica que a manhã dá. Muito boa dica, dica de ouro, anote. Essa é. E Nayara, eu tô aqui coçando, porque eu sei que você não se preparou. Mas a Nayara também é rezadora. E falando de tema bruxa, eu já procurei em plataformas de música, nunca achei músicas que realmente traduzissem essa conexão com a energia de bruxaria. E a Nayara compôs algumas que toca lá no fundo do coração. Eu não sei qual a possibilidade da gente dar uma palhinha aqui hoje, não sei qual a possibilidade, eu deixei todo mundo. Não foi nada combinado, tá? Isso foi invenção da minha cabeça agora, não sei nem se vai rolar. Mas qual a possibilidade da gente puxar uma palhinha aqui? No gogó só? Tem Ué, instrumento? dá Dá um para ser. refrão, faz sentido. Faz sentido. Se quiser botar um instrumento, eu não sei. Produção, dá para botar instrumento? Ó, tudo aqui A é música completa tá no YouTube. Então procurem, o nome é legal. Bruxa da Floresta, Nayara Mailar. Procurem o vídeo que tem a música completa do Festival de Rezo que aconteceu na Casa de Cura. Então, ó, fiz eles fazerem aqui improvisado, mas já acho que vale a pena vocês conhecerem um pouquinho das músicas da Nayara, dos rezos, falando desse tema de Refrão? bruxaria. Refrão? Então vamos só no Vai lá, refrãozinho, vai lá, vai lá. refrãozinho. Ela é bruxa feiticeira, foi carvão nessa fogueira. Hoje faz o mundo girar, com a força do fogo ela vem transmutar. Ela é bruxa feiticeira, foi carvão nessa fogueira. O fogo sobe, a dor vai queimar, com a força da terra ela vem me curar.
Só um pedacinho, só. Maravilhoso, Improviso. arrasou. Eu sou muito fã, eu sou suspeita. Mas depois o povo vai me contar aí o que que acharam. E aonde acha? No Spotify, é isso? No Spotify ainda não, mas a gente tem na plataforma, né? Em No breve, por YouTube. favor, né? Que É, o pessoal quer Spotify em achar. breve É muito bom. teremos. No YouTube já tem. E tem mais alguma? Ai, Tem não algumas precisa. outras. Depois você conta pro pessoal para buscar, que às vezes a pessoa quer conteúdo sobre o assunto e não tem, não tem. Pois é, é engraçado, né? Porque quando essa energia das bruxas chegou na casa, se firmou ali, né? Vieram os rituais e os rituais eles são conduzidos através dos rezos, né? Através da música. E eu ficava me perguntando, porque a gente tem o Claudinei Pietro, né? Tem que falar dele, que ele tem diversas composições sobre bruxaria, né? Os cânticos para o deus, os cânticos para as deusas, mas ainda assim eu sentia falta de coisas que representassem a nossa bruxaria aqui nesse solo, né? E na época tinha uma veia de composição, mas era muito pequenininha. Eu escrevia algumas coisas quando era adolescente e ficava com isso na cabeça. Nossa, alguém precisa escrever uma música que represente a bruxaria do solo brasileiro, a bruxaria que eu acredito. E não tinha. Até que um dia, né, dentro de um ritual, abrindo um portal para outras coisas que não tinha relação, simplesmente a música chegou como um texto, né? E eu no meio do ritual, cantando, 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 porque eu tenho essa coisa, né, de energizar os meus rituais através da música. Sempre gostei muito. E chegou essa letra, né? E eu escrevi, enfim, faz todo sentido. E depois eu fui só conseguindo colocar as pecinhas no lugar. Porque na época, quando eu escrevi, não existia, né? Não tinha acontecido ainda o trabalho, eu não tinha começado essa jornada, de fato, de bruxaria, de assumir mesmo o meu lugar, de passar esse conhecimento, né? Isso também fica como dica, né? Para quem está em casa, para quem está ouvindo. Às vezes a gente foge muito da nossa missão, né? A gente coloca diversos empecilhos. Ah, eu não vou conseguir fazer isso porque eu preciso ter um trabalho assim. Não vou conseguir fazer aquilo porque eu não tenho tempo para isso. E a gente vai postergando a nossa missão. E esse também foi um momento de virada na minha vida, que foi quando eu entendi que se eu não fizesse isso, eu continuaria doente. Porque era o processo que eu estava passando antes, né? Eu fiquei muito tempo doente, descobri na época que eu tinha endometriose e passei meses doente, sem conseguir recuperação, indo em diversos médicos, tomando muitos remédios e nada melhorava. E eu só conseguia melhora, que é o que eu sigo hoje, através da bruxaria. Quando eu voltei para minha ancestralidade, me conectei com essa força da minha avó, que minha avó me ensinava muito sobre espiritualidade, sobre os chás, as ervas. Voltei com conhecimento para o estudo da fitoterapia e através disso eu consigo hoje seguir melhor sem nenhum medicamento e pude me curar. Junto com isso, precisei ajustar também o meu lado emocional, né? Porque eu não estava feliz, porque eu não estava vivendo o meu propósito, né? Minha missão. E hoje essa música faz muito sentido para mim com o que eu estava passando na época e eu tenho vivido hoje, né? E que assim seja e que venham mais. Então tenho um carinho muito grande por ela. Se reencontrou. Me A reencontrei. gente sabe que chá às vezes é complicado a gente ensinar porque tem que fazer uma anamnese da pessoa para ver Sim. quais que ela pode ou não pode tomar. Mas será que você tem alguma dica para o pessoal que está de casa? Vamos lá. Eu tenho notado que ultimamente as pessoas já tem bastante tempo isso, né? O mal da humanidade tá aqui, ó. As pessoas têm estado muito depressivas. Na casa mesmo, ontem a gente teve trabalho e toda hora chega alguém e a queixa sempre tem, entre outras, a depressão como base. E aí a bruxa tem alguma dica para a pessoa sair um pouco dessa energia, para trazer mais energia e sair um pouco da energia de depressão? Tem Simples. alguma bruxaria aí para o Tem pessoal? muito. A maior bruxaria que a gente pode fazer contra a depressão é olhar para o sol, se conectar com ele. Simples. Que lindo! Olha só, tem O total sol, ele sentido. é a vitalidade, né? A força do masculino. É o que movimenta a gente. Então, se a gente se conecta com o sol, facilita esse processo. E a gente tem diversas ervas que são conectadas com essa energia do sol. O alecrim é uma erva muito boa, né? Muitos vovôs caboclos usam alecrim, mas é uma erva que trabalha muito com essa questão de alegria, de você, de fato, reconhecer e ser grato e alegre simplesmente por estar vivo. Então, um chazinho de alecrim, se você está passando por algum processo difícil, de depressão, de tristeza, alguém da sua família, chá de alecrim, ele Muito pode bom. ser oferecido. Faz de dia, junto com o sol. Quer aumentar a magia? Faça o seu chá.
faça a sua oração, ou cante a sua música, cante seu ponto ali junto com o chá para você energizar. Depois você coloca no sol. Coloca no solzinho de meio-dia, deixa 10 minutinhos, você toma. Não tem como não melhorar. Mas faz com Que fé, dica tá? boa. Porque se não fizer com fé, não adianta. Maravilhoso, viu? Como foi bom puxar da bruxinha uma dica. Agora eu vou puxar outra. As pessoas que estão procurando um amor. A gente sabe que a gente não ensina fazer Amarração. amarra nada disso. Mas assim, para ela ficar mais aberta para essa energia, qual a dica que a bruxa dá? Faça um banhozinho de lavanda com rosas vermelhas. Bota um pouquinho de mel. Pode colocar um pouquinho de anis estrelado para sua intuição te guiar também, para você não se abrir para qualquer pessoa, porque você é um tesouro, então você não pode doar para qualquer um. Faça isso numa lua cheia. Coloque na lua, na sua varanda, e peça a deusa do amor, ô mamãe Oxum, para que você traga o amor à minha altura, para que eu possa crescer junto com essa pessoa. Não só para ser alguém ali para ocupar meu tempo, porque a gente não tem tempo para perder aqui nessa terra. Então é ótimo. Maravilhoso. Toma o banhozinho depois e vai embora, vai ser feliz. Muito bom, muito bom. Dicas valiosas. E a Nayara, pessoal, ela dá cursos sobre a bruxaria natural. Então, depois, no final, ela vai deixar, vai estar aqui descrito na página sobre como achar os cursos da Nayara, como aprofundar mais e aprender um pouquinho mais para quem recebeu esse chamado. E vamos lá, quando você estava me contando sobre a bruxaria, sobre a música, eu lembrei. Tem um pessoal que fala que a gente não pode ouvir ponto em casa, que é perigoso, que chama energia. Eu e Casa de Cura não acredita nisso. Lógico, a gente tem que ter responsabilidade porque o ponto é uma energia. Então, quando a gente tá, vamos supor, você está em casa ouvindo um ponto de Exu, você tem que, não pode ser de uma forma banalizada, tem que ter esse movimento, você tem que estar com um preparo energético para isso, para não banalizar o tema, né? O assunto, a energia. Mas e aí? A pessoa sentiu o chamado, ela pode ir lá e colocar músicas falando de bruxaria durante o dia a dia? É perigoso isso, você acha? Eu acho que cada um tem que observar o que tá sentindo no momento que tá ouvindo. Então, se eu tô na minha casa, uma música muito famosa na bruxaria, né, do Claudinei, que é sobre banimento. Eu vou ouvir sobre banimento o dia inteiro? O que que vai sobrar pra mim se eu banir tudo durante o dia inteiro? Então, acho que tem muita relação com essa autoobservação mesmo. O que você tá sentindo quando você escuta essa música? A Bruxa da Floresta, por exemplo, é uma música que, inclusive, no próprio festival de reza, as pessoas dançaram, né? Uma música animada. A gente fez mais devagarzinho aqui, mas traz essa energia, né? Assim como outros também de bruxaria, como alguns pontos. Você não se conecta com aquele momento que você tá na gira e tá ouvindo aquele ponto de abertura que te traz aquela força pro trabalho? Por que não fazer isso na sua casa também? Eu tô indo pro trabalho de manhã, eu vou colocar meu fone de ouvido e vou ouvindo os pontos que me colocam lá em cima, Sim, para eu sim. aguentar as batalhas do dia a dia. Porque, no fundo, qualquer prática espiritual é para que a gente consiga aprender a lidar melhor com o dia a dia. É muito bonito a gente ser feliz, ter gratidão dentro de um terreiro, dentro de um coven, dentro de qualquer espaço. Mas a gente levar isso para nossa vida, que é o porquê. Por que não a gente usar um pouquinho da música do ponto para dar um gás, para a gente não falar nada para alguém que está cortando a gente no trânsito, a gente só É, respirar e ir embora? você falou, eu estava pensando, vamos dizer, você está indo para o trabalho, vai pegar vias perigosas, né? Hoje as coisas, né? Aí você vai colocar um ponto ou uma música desse tipo de proteção, tem sentido. Você está ali trazendo uma energia de proteção. Agora, você está no churrasco ou está num momento que não casa, não vale, né? Tudo tem o seu Sim. momento. A música, ela é uma conexão espiritual também, né? Sim, assim como nos pontos, né? Esse estilo musical é chamado de rezo. Sim. Justamente por isso, porque a gente reza enquanto a gente está cantando, né? É um portal mágico que é aberto, né? Tudo é vibração, a música tem a vibração, então a gente está rezando. Então é importante escolher o momento que a gente vai rezar. A gente não faz uma oração enquanto a gente está tomando uma bebida, né? Tu pode até pedir para proteger, ou meu pai algum me protege, vou tomar sua cerveja. Mas, Mas, assim, né? ponto, separa as coisas, vai. Separando as coisas, né? Separando as coisas, entendendo cada momento, né? Cada coisa no seu lugar, é importante. A gente já falou aqui logo no comecinho alguma coisa sobre, mas vamos aprofundar um pouquinho nesse tema. A gente sabe que quando fala que é um bandista,
Dependendo do lugar, tem entrevista de emprego que você não pode nem falar, né? Você tem que omitir. Embora acho que tem uma lei agora que você não pode nem mais perguntar sobre a religião em entrevista de emprego. Mas, digamos, tem lugar que você não pode falar que você sofre preconceito. Estou falando eu como um bandista. Você também é um bandista, né? Sim. E bruxa? Você já sofreu algum preconceito ligado a essa energia por ser rotulada como uma bruxa? Sim, na realidade sofro até hoje, né? Tem pessoas que de vez em quando comentam, né, na internet. Internet é terra de ninguém. Então as pessoas comentam, mas eu acho que é isso. Se a gente conseguir desmistificar o conhecimento, diminui o preconceito também. Mas é sabendo para quem falar, porque quem não quer ouvir, não adianta. A gente pode falar de diversas formas que a pessoa não vai entender, né? Mas os preconceitos fazem parte, né? Mas preconceito já tô acostumada. Sem um monte de tatuagem, então qualquer lugar que chega, né? Às vezes as pessoas olham assim meio estranho. Mas essa é a Então, mágica. Mostrar que é uma pessoa legal, que é uma pessoa de caráter, uma pessoa boa. hum, E é bruxa, é um bandista, tem tatuagem. É isso, é exatamente. tirar esse rótulo, que eu acho que tem muita gente que tem, que carinha de anjo, anda toda recatadinha, não tem uma tatuagem, uma Bíblia debaixo do braço. Não tô preconceito de religião, tá? Pelo amor de Deus, tô falando de arquétipo. Sim, E não é uma pessoa com não praticou bem. caráter bacana. Então, assim, não tem a ver como a pessoa se apresenta ou no que ela acredita, tem a ver com o que ela é. E a pessoa não esconde o que é o tempo todo, né? No dia a dia, o personagem ele tem uma hora que a máscara cai. Então, Exatamente, né? é por isso que eu faço questão. De aonde eu chego, eu falo. Aonde eu chego, eu não escondo qual é a minha fé, qual é o meu caminho, porque a pessoa tem que entender quem eu sou e o que eu acredito. E a religião e a bruxaria ajudam nisso, né? Para que cada vez mais a gente possa entender quem nós somos, no que acreditamos e seguir. Eu não tenho medo de mostrar mesmo, porque sempre vai ter alguém para falar: Jesus foi julgado, Sim, verdade. né? Quem somos nós para não ser? Total verdade, total verdade. Eu tinha separado umas perguntas aqui, tô colando para ver qual é pertinente de falar. Ah, tem aqui falando. é, Acho que todo mundo já ouviu falar sobre magia negra, Uhum. né? E ela existe mesmo? Então, magia negativa existe, né? Esse termo negra tem algumas discussões, né? Mas Não se a se gente for usa mais que levar, falam, né? Tem uma se a situação gente for dessa. levar para a questão de magia Magia negativa, negativa, né? existe, né? Com certeza. Dentro da bruxaria tem essa possibilidade de você fazer, mas, é claro, com esse conhecimento de que tudo volta para você, né? Isso eu acho que faz parte também e alimenta a questão do preconceito, seja com o bandista, seja com os bruxos, seja com qualquer religião que trabalhe com atos mágicos. Porque a Umbanda, na realidade, trabalha com atos mágicos, né? Candomblé, outras religiões, a Quimbanda, enfim, trabalham com isso, né? Com esses elementos e fazem a magia. E por conta, mais uma vez, das práticas do ser humano que não tem esse entendimento e que acaba colocando tudo no mesmo balaio e mostra que faz mesmo mal para o outro, surge preconceito também. As pessoas têm medo, né? Têm medo de receber o mal. Sim, Mas é claro que quando a gente alimenta a nossa luz, está tentando ser melhor, não quer dizer que o mal não vai atingir, né? Também na desobsessão foi falado sobre isso, mas exatamente. se a gente seguir num caminho melhor, tentando buscar uma vibração mais elevada, a gente está mais tranquilo com isso. E na dúvida, a gente abre um portal e faz proteção. É sempre importante. E na bruxaria, corta? Faz corte, usa o sacrifício de animais? Não, não. Na bruxaria, os animais e os elementos são sagrados. A gente, dentro da bruxaria, trabalha até com os animais que são chamados de familiares, né? Normalmente é muito representado pelo gato, a Sabrina, Eu né? ia falar Tem o dele gato, agora, veio né? aqui na minha cabecinha, o gato. O gato é um familiar, né? A gente pode ter um familiar encarnado, que é aquele animal que a gente tem uma conexão. Quem teve algum animalzinho na vida e teve essa conexão vai entender o que eu tô falando, né? Que nada mais é do que um espírito protetor. Mas nós também temos, assim como foi falado também no último episódio sobre o xamanismo, né? Que o Jordani citou, os animais que são os animais familiares que são parte daquela egrégora que protege a gente. Então, a gente tem diversos, cada pessoa vai ter o encontro com o seu próprio. É um conceito bem parecido com animais de poder, mas eles atuam mais na questão de proteção mágica, né? Tem as diferenças, as distinções, porque são conhecimentos que foram recebidos de formas diferentes, mas, de novo, fazem parte, né, de uma mesma energia.
Então, a partir disso, se eu cultuo, se eu tenho um carinho por um familiar, eu não posso fazer o corte de um outro animal que está encarnado aqui. Então, na prática da bruxaria, a gente não trabalha com essa energia do sangue, né? Do corte e tudo mais. O sangue que a gente pode trabalhar é o nosso próprio sangue, mas ainda assim não recomendo que trabalhe porque é algo muito poderoso. E quando Sim. a gente não tem conhecimento do portal que a gente está acessando, né, as outras energias estão próximas ali que podem colaborar, né, para aquele trabalho, é melhor a gente não utilizar. Fica com os outros elementos, representa o nosso sangue através da água, através de um vinho, né, através de uma outra bebida, porque assim faz mais sentido, a gente consegue o mesmo intento com maior segurança, né, que é importante. É lembrar da responsabilidade que é mexer com magia, seja ela qual for. Não pode ser banalizada, né? E a Sim, bruxaria e nenhuma outra prática magística pode ser banalizada. É bem importante sim, lembrar disso. isso é bem importante. E na prática da bruxaria, tem incorporação? Olha, dentro da prática da bruxaria em si, não tem incorporação. Mas se você for um médium e você trabalha com a bruxaria também, pode ter alguns momentos que algumas entidades ali, vou colocar na Umbanda porque é a minha vivência, né? Algumas entidades que trabalham comigo também quando eu abro os meus portais mágicos, mas elas Entendi. vêm mais no lugar de orientação, não para incorporar e fazer determinadas ações, porque são conhecimentos diferentes. Dentro da Umbanda a gente tem a lei, né? Da Umbanda, Uhum. né? Tem o batismo das entidades, então acaba misturando um pouco. Mas você pode incorporar, né? Isso aí, sendo médium, sim, mas você sendo bruxo, não necessariamente você vai incorporar. É importante ter essa separação. Assim como eu sou bruxa, sou médium de uma casa de Umbanda e faço os trabalhos de Umbanda dentro dos arquétipos de Umbanda, eu preciso entender que do lado de fora também. Né? Não é porque eu vou misturar aquela energia ali que é a mesma coisa, então eu vou trabalhar tudo junto. Não é não. É importante a gente ter consciência e Separar. separar. É bem importante. E aí vale lembrar que, vamos dizer, estamos dentro de uma gira de Exu. Já vi, tá? Aí vem energia de bruxa. Conversa? Tem a ver? Tu acha válido a energia chegar ali para trabalhar dentro de uma gira de Exu? Ou cada qual tem o seu caminho e não pode ser misturado? Eu acho que cada qual tem o seu caminho, porque uma casa ela tem regras para serem seguidas, né? Então, a partir do momento que tem a regra de que é uma gira de Exu, eu preciso trabalhar com guia dentro daquele arquétipo. Ah, mas a minha pombogira, ela é uma bruxa. Sim, mas ela vem no arquétipo da pombogira, né? Mesmo que ela seja bruxa, que ela já tenha te falado, enfim, eu não tô questionando isso, não tô questionando a sua ligação com a sua entidade, o que você Sim. recebeu, mas sim entender que tem essa separação, né? Mesmo que de longe pareça, né? Muitas pessoas às vezes me veem trabalhando com a minha pombogira e olham e falam assim: nossa, tava com a bruxa. Não, tava com a pombogira. Parece uma bruxa, mas é a pombogira. É importante ter essa separação também. Eu perguntei porque eu já vi isso acontecer dentro do trabalho e já vi os guias, né, cortarem. Não, Uhum. não pode. E não é preconceito, tá? Com a energia. É justamente saber que cada qual trabalha no seu caminho e para não misturar as estações, né? Cada egrégora trabalhando no seu momento com a energia adequada. Sim. Imagina, se a gente tá trabalhando numa gira de Exu, ninguém incorpora um erê. Não, Por não que vai tem incorporar uma sentido. bruxa? Não tem Não sentido. faz O sentido, né? mirim, mas o erê É. não. É, é diferente. Aí falamos de bruxaria desde o começo do programa. E eu queria saber, Nayara, o que que a bruxaria mudou na sua vida? Assim, a sua vida depois que você se entendeu como bruxinha. Antes e depois da Nayara, o que que mudou? A bruxaria me ensinou a me acolher e me amar. Basicamente isso. Daí mudou tudo o resto depois. Porque eu me sentia muito estranha, muito diferente de todo mundo, né? Porque para criança, desde pequenininha, fiz parte do espiritismo, fui muito tempo do espiritismo, porque meus pais me levavam para ter explicações sobre os espíritos que eu via. E por muito tempo eu não conseguia entender, né? Eu comentei antes sobre essa entidade que aparecia para mim, me ensinava algumas coisas de magia, e eu não conseguia entender que eu entrava na casa, né, espírita, que eu não vou citar aqui, mas enfim. É, e falavam que era um obsessor, mas era aquele espírito que estava comigo todos os dias e que me ajudava nos momentos que não tinha ninguém, sabe? Então,
não fazia muito sentido para mim. Quando eu descobri conhecimento da bruxaria, eu fiz parte de diversas religiões. Eu fui budista, eu fui evangélica, eu fui católica, fiz parte de ordem esotérica, até me encontrar na Umbanda, eu dei uma rodadinha ali para alguns lugares para tentar encontrar respostas. E foi só a partir do momento que eu descobri a bruxaria e comecei a colocar em prática e ver a mudança aqui dentro que aí as coisas melhoraram. Então, é uma prática libertadora, né? Assim como a Umbanda também, mas cada casa é um lugar diferente. Mas é bem libertador porque você, de fato, começa a olhar o quão belo você é. Porque se eu me sinto bem fazendo alguma coisa com o elemento da natureza e eu vejo o resultado daquilo, se eu faço uma magia de cura para minha avó, para o meu tio, enfim, para qualquer pessoa da minha família, eu vejo curar, eu vejo essa beleza. Então, por que não reconhecer essa beleza aqui dentro de mim, né? Então, esse foi o principal. A bruxaria natural, ela me salvou de mim, Muito no bom. momento que eu não queria mais estar nessa terra. Olha Então, só que lindo foi muito depoimento, importante. né? É realmente se redescobrir, na verdade, né? Sim. E aí, Nayara, é que ela vai falando, eu fico aqui só pensando o que que eu vou falar depois, né? E eu lembrei dos meninos. A gente fala muito de bruxa, de menina, bruxa, bruxa, bruxa. Você chegou a citar logo no começo alguma coisa sobre os meninos. Mas e os homens, quando decidem a prática da bruxaria? Eles pertencem? É possível eles aderirem Total. à prática da bruxaria? Total. Porque a gente precisa do masculino também, né? Se a gente movimenta tudo aqui só com o feminino, é claro, nós temos potência? Temos, né? Todos nós, todos os Uhum. seres humanos temos essa potência. Mas com equilíbrio com a energia masculina, a gente consegue uma coisa muito maior. Então, sim, meninos, homens, vocês fazem parte dentro da bruxaria, né? Tem alguns alunos que às vezes chegam nos cursos um pouco tímidos, assim, tô na dúvida, não sei se fico aqui, né? Se faz parte para mim ou não, se é só o grupo de mulheres. Não. Grupo para todas as pessoas, né? Homens, mulheres, pessoas não binárias, enfim, o grupo é para quem sente o chamado, independente do corpo que você habita. Partindo do princípio que todos nós viemos de úteros, então já viemos de um caldeirão. Cara, maravilhoso. É aberta a todos mesmo. Aí eu lembrei também dos elementais. Eu já ouvi, inclusive no seu curso, você falar dos elementais. Onde eles entram dentro da bruxaria? Os elementais, eles são seres que vivem na natureza, né? Então, por exemplo, se a gente for falar da água, né? A gente tem os elementais da água que trabalham as nossas emoções. Na terra, nós temos os elementais da terra que trabalham a nossa fartura, nosso trabalho, nossa prosperidade, né? São muito conhecidos que são os gnomos, os duendes, né? Uhum. São elementais da terra. Essas criaturas existem. Vai ter gente que vai achar que eu sou louca, mas tudo bem, sem problemas. Essas criaturas existem e trabalham ali com essa energia. Se a gente for falar do ar também, tem as fadas, né? Quem nunca assistiu a Sininho, né? Peter Linda. Pan. Ela é linda, né? Às vezes um pouquinho raivosa, mas é representação da fada, Que né? mostra que não é porque é uma fadinha que é só luz. Que também tem essas sombras dentro, Também tem né? as suas sombras, né? No fogo, nós temos os elementais que trabalham com essa energia, né? Mais conhecidos são as salamandras, né? Que trabalham com a energia do fogo. E foi o que você falou também. Se a gente parte do princípio de que tudo tem luz e sombra, os elementais também têm. Por isso que o conhecimento e a sabedoria para trabalhar com eles é importante. Porque se eu quero trabalhar com o elemental da terra para me conseguir um trabalho, eu preciso entender que ele exige disciplina para mim, força de vontade. Se eu não entrego disciplina para ele, ele não vai fazer um serviço muito legal, né? É muito comum Exatamente. aqueles duendes dentro de garrafa, né? Os garra-duendes. As pessoas colocam em casa e acham que tá tudo bem. O que ele representa ali para você? Você quer prosperidade, mas o que você está fazendo para ser próspero? Você está se planejando? Você está executando? Ou você está só sonhando, parado? Se você está só sonhando, você não está honrando o ensinamento e a presença daquele gnomo que está na sua casa, né? Você trouxe essa curiosidade. Tem gente que fala que não pode, que pode. Como é que é essa história? Pode deixar na garrafa? Tira da garrafa? Qual é a magia da coisa? Eu tiro da garrafa, mas eu oriento a ele. Por quê? Dentro da bruxaria, isso quem for estudar sobre bruxaria vai encontrar conhecimentos que falam que os elementais são inferiores. E na realidade eu não acredito nisso. Se eu entendo que eu sou parte da natureza, eu sou a natureza dentro de um corpo, e eu preciso honrar o que está do lado de fora, eu entendo que aquele ser ele não é menor do que eu. Ele não é inferior, ele só tem um nível de entendimento diferente, né? Então, a partir disso, eu preciso orientá-lo sobre o que ele tem que me trazer de volta.
e agradecer com muito respeito. Qualquer relação com qualquer divindade, qualquer elemental, qualquer ser, precisa ser uma via de mão dupla de respeito. Então, se você respeita o outro, ele vai te respeitar também. E, é claro, os agradinhos ajudam, né? Então, tá Sim. com garra doente? Abre essa garrafa, coloca ele pro lado de fora, conversa com ele e agrada. Coloca um incenso, uma maçã, coisas que representem isso da prosperidade. Ah, eu vou fazer isso com o elemental do fogo? Não faz muito sentido porque é uma energia que ele não trabalha, mas a vela faz sentido, o próprio incenso também que representa o fogo ali faz sentido. Saiba trabalhar com eles com respeito e humildade, entendendo que eles estão aqui para poder ensinar a gente. Lembra que toda relação representa um ensinamento, né? A troca ela ensina. Então, com os elementais é a mesma coisa, eles estão aqui para ensinar e a gente vai aprendendo. É muita coisa para aprender, né? A gente entende que por mais que a gente vá estudando, estudando, a gente nunca sabe de nada. E é sempre muito gostoso aprender, conversar com nossos convidados, cada um acrescenta mais um pouquinho. E eu tenho certeza que vocês aí de casa também estão aprendendo muito, muito, muito com esse programa Casa de Cura, ou podcast. E a gente está chegando quase no final, Nayara. Então, assim, eu vou dar o espaço para você contar para o pessoal de casa onde é que eles te encontram, se eles quiserem saber um pouquinho mais, aprofundar mais sobre o assunto. Eu vou mais uma vez agradecer os nossos apoiadores. A gente tem, ó, água. Gente, quem nunca tomou, compra. Nos supermercados tem. É uma água alcalina que faz bem para a saúde, ela tem vários benefícios, tem alguns tipos diferentes. Procurem saber, tem a página, vai ficar aqui no link para vocês estudarem um pouquinho mais sobre água e agradecer o apoio ao nosso programa. Também o J2R Construtora, quem precisar demolir, terraplanagem, construir, também está aqui o link embaixo, a descrição para achar do J2R e agradecer o apoio. E o Colchão Simons também está apoiando o nosso programa. E também, assim, não preciso nem falar, quem já conhece um colchão americano aí que dá para dormir igual a princesa. Então, procurem saber, tem nos melhores shoppings e também na internet vocês acham a descrição das melhores lojas. E aí eu vou dar Recomendo. espaço para Nayara contar onde a gente encontra ela. Então, para quem quiser me encontrar, meu Instagram é Nayara Mailar. O link vai estar escrito aqui. O nome é um pouco difícil, mas tá tudo certo. Também estou no YouTube como Nayara Mailar. E é basicamente isso, as principais plataformas. As redes vizinhas também estão lá, vocês vão encontrar com o mesmo nome. E é isso. Quem quiser saber mais sobre os cursos de bruxaria, esse ano a gente tem 4 turmas, né, lá na Casa de Cura, em Vargem Pequena. A próxima turma é dia 22 de março. Nós vamos começar com a bruxaria natural elemento água, porque a gente precisa trabalhar as nossas emoções, entender as nossas emoções, para depois conseguir manifestar melhor. Então a gente entra em contato com o que a gente sente, para que depois a gente consiga caminhar nessa estrada nos próximos elementos. Então, quem quiser mais informações, entre em contato. Dá tempo para mais uma palhinha? Para terminar com o pé direito aqui, para o pessoal ficar com água na boca? Vambora! Aos bastidores, eu surpreendendo o povo aqui, coisa de manhã mesmo. Mas só serve assim, só fica bom assim no improviso. Tem as músicas que não têm corda, ainda não estão no violão, que são de tambor. Mas e aí, vai qual? Tu vai na de tambor ou vai na de corda? Algumas ainda estão em construção, né? Ainda não tem muito. Lembra de alguma aí? Deixei eles numa É, situação agora. tem Mas a é para ver. terminar com aquele gostinho de quero mais, sabe? Senão você repete de Tá novo. bom, vou cantar uma pra deusa, né? Uma das deusas que faz sentido pra mim. E cultua e segue na nossa prática da bruxaria, que representa esse elemento terra, que ela possa trazer proteção, fartura e prosperidade pra todos nós. Vamos lá. Fechei os olhos na mata sagrada e o vento soprava, veio a me chamar. Quando escutei sua voz tão serena, Mãe Gaia chegou para me ganhar. No seu olhar havia um mistério que só quem sente pode escutar.
Sou filha da terra, sou filha do mar. A brisa me leva, me ensina a amar. No ventre do mundo eu fui repousar e a grande mãe veio me abrilhantar. Sou filha da terra, sou filha do mar. A brisa me leva, me ensina a amar. No ventre do mundo eu fui repousar e a grande mãe veio me abrilhantar. Salve a força de Mãe Gaia! Muito bom. Olha que orgulho. Vou agradecer do todo o meu coração a sua participação, o seu Obrigada, mãe. carinho com a gente. Estou muito orgulhosa do teu caminhar dentro da casa e fora dela. Agradecer mais uma vez a todos que participaram assistindo a gente. A gente pede que compartilhe, curta, comente lá os cortes para dar uma força para esse programa chegar bem longe, levar informação para o pessoal bem de longe. Espiritualidade é assunto que a gente vai estar sempre abordando. Hoje o pessoal sentiu falta do painho, né? Do André Evangelho. Hoje ele não pôde estar com a gente, mas nos próximos programas ele estará aqui firme e forte. Dá um recado para finalizar aí, Nayara. Bom, queridos e queridas, aproveitem e honrem a bruxaria do nosso solo brasileiro, junto com a Umbanda também, se fizer sentido para vocês, mas recuperem essa prática, recuperem a prática ancestral, que isso salva. Eu acho que a gente precisa olhar para o passado para que a gente consiga caminhar melhor para o futuro, e é isso. Basicamente, faz sentido. E vão pegar sol, pô, vai olhar para o Vamos sol pegar para sair sol. dessa depressão, pega as dicas da Nayara e ó, até o próximo programa. Aguardamos vocês com muito carinho e axé. E assim seja. Gratidão, gratidão. Axé.